Bom dia, irmãos. Feliz semana a todos. Nós estamos aí, né, estudando essa lição maravilhosa, lições de fé no livro de Josué, nesses três últimos meses de 2025, né? E nós estamos aí começando a nona semana, né, com o título Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Lindo, lindo, lindo esse título dessa lição dessa semana. Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. E o verso para memorizar dessa semana é Zacarias 9:12, que diz: Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Ou seja, essa fortaleza que Deus estava chamando-os para voltar era para fé na palavra de Deus. E que Deus ia restituir-lhes, que eles iam voltar para a terra deles, né? Então, a fortaleza é a fé, é a esperança. E aí, ontem, no domingo, nós vimos a relação entre o Jardim do Éden e a Canaã, né? Canaã celestial. E hoje, na segunda-feira, nós vamos ver a terra como dádiva, certo? A terra como uma dádiva. Aí tem algumas passagens aqui, eu já marquei todas, então não vai demorar tanto e é importante, a palavra de Deus é a coisa mais importante a ser lida. Diante das passagens que nós vamos ler, a pergunta é a seguinte: qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? Êxodo 3:8 diz assim: Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Já aqui, Levítico 20:22 diz o seguinte: Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou enviando, para nela habitar, não os vomite de lá. Ou seja, Deus estava sempre lembrando a eles que aquela terra estava sendo dada a eles, mas em consignação, que para eles continuassem, enquanto eles continuassem obedientes. Se eles desobedecessem às leis do Senhor, eles perderiam a posse da terra, né? E Números 25:23 vai dizer o seguinte, Números 25:23, também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Ou seja, eu mando vocês para onde eu quiser, né? Vocês, quando Deus deu esse aviso aqui, eles ainda estavam no deserto. Então Deus diz, por enquanto vocês são estrangeiros e peregrinos. E é como nós nos sentimos hoje nesse mundo, estrangeiros e peregrinos. Nossa terra não é essa, nossa terra é a nova terra que Deus nos promete, né? Pela fé. Números 13:27, também a lição nos indica para ler, diz: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Ou seja, eles viam que a terra era maravilhosa para plantar e para criar gado, né? Tudo que eles plantassem lá daria, porque lá era uma terra muito fértil, muito boa, tanto para pastagens quanto para a agricultura. E Deuteronômio 4:1 diz: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, Deus de seus pais, está dando a vocês. Ou seja, sejam obedientes para que vocês herdem a terra. Mesmo sentimento nosso hoje, né? Vamos obedecer a Deus, irmãos, para que possamos herdar a nova terra que Deus prepara para nós. Também o versículo 25, aqui do capítulo 4, que a lição também nos indica, diz o seguinte: Agora, pois, por que morreríamos? Pois, exatamente. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Ou seja, eles achavam aqui
que iam morrer. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Ou seja, Deus estava ali falando com eles, né? Falando com eles e eles continuaram vivos, ou seja, Deus tinha um relacionamento muito íntimo com esse povo. Eles ouviam a voz de Deus. Moisés viu ali a figura de Deus, aquela luz resplandecendo de Deus ali por várias vezes. Ele passou várias temporadas sobre o Monte Sinai, conversando com Deus face a face, e o povo ouvia. Só que o povo ouvia como se fossem trovões, né? Como se fosse o trovão falando. Era a própria voz de Deus se comunicando com Moisés e dando as ordens ao povo, como o povo deveria obedecer. Aí o Deuteronômio 6, versículo 3 diz: portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus de seus pais, lhes prometeu. Ou seja, mais uma vez mostrando que, assim como o Jardim do Éden seria o lar perfeito de Adão e Eva para sempre, se eles permanecessem em obediência, assim também a terra de Canaã seria daquele povo se eles vivessem em obediência. Mas a gente sabe que em algumas situações, durante algum tempo, os próprios reis ali do povo de Deus adoravam ídolos, e pelo exemplo deles, muitos do povo, a maior parte do povo estava desobedecendo a Deus, tanto no sábado, quanto em outros mandamentos, como o 7º mandamento, e também na adoração de ídolos. E aí, por isso, Deus permitia que eles fossem levados como escravos para outras terras. Eles não estavam merecendo ficar na terra prometida, porque estavam em desobediência flagrante aos ditames de Deus. E para fechar, o último versículo aqui é Salmo 24:1, que é aquele belíssimo verso, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, a terra era de Deus e Deus estava dando de presente ao seu povo, o povo, para que aquele povo tivesse uma identidade, não é? Como um povo não tem uma terra, né? Então Deus estava dando uma terra para o povo se identificar, para o povo morar, para o povo viver, enquanto eles fossem obedientes a Ele. Então aqui diz, no aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física, nós somos daquele lugar. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo, que eles seriam agricultores e pecuaristas, né? A terra era boa para a agricultura e para a pecuária. Por outro lado, os escravos não possuem raízes e não pertencem a lugar nenhum. Enquanto eles eram escravos no Egito, eles não tinham terra nenhuma, eles não eram donos de nada. Outra pessoa se beneficia do fruto do seu trabalho, que no caso eram os egípcios. Ter um território significa liberdade, né? Você ali pode plantar, você pode criar seu gado, você pode construir sua casa de pedra, de madeira, do que você quiser. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente. Pegue, é um presente meu. Não como um direito inalienável. Ou seja, eles estariam na terra enquanto fossem obedientes a Deus. O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem a aprovação divina. Então, mais uma vez eu cito, assim como Adão e Eva perderam o direito a morar no Jardim do Éden, depois da desobediência, assim o povo de Deus algumas vezes perdeu o direito de continuar naquela terra, sendo levado como escravos para a Síria, depois para a Babilônia, por causa da desobediência deles, em cumprir o que Deus tinha ordenado, os seus estatutos, suas leis. Além disso,
a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. Nem a terra, nem Israel existiriam sem a iniciativa divina, que era a base de sua existência. Ou seja, se Deus não tivesse preparado todo aquela questão de José ter sido vendido justamente para o Egito, José ter ficado preso, José ter revelado aqueles sonhos, significado daqueles sonhos, José não seria governador e toda a família de Jacó teria morrido de fome, né? Mas Deus providenciou tudo para que eles sobrevivessem ali e toda a profecia, como ele tinha feito a Abraão muitos anos antes, fosse cumprida. No Egito, eles dependiam do Nilo, do rio Nilo, e de sistemas de irrigação, aliados ao trabalho árduo para garantir as colheitas necessárias à sua subsistência, a subsistência de todo o Egito e a deles também. Canaã, no entanto, era diferente. Lá, a prosperidade das colheitas dependia da chuva e apenas Deus controlava o clima. Dessa forma, a terra reforçava a lembrança da contínua dependência de Israel em relação a Deus. Ou seja, eles tinham que estar sempre obedientes a Deus para que Deus regasse aquela terra e fosse possível as plantações florescerem e encherem os grãos e também para que o gado tivesse onde beber e onde se alimentar. Embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono, como está lá em Salmo 24, versículo 1, né? Que a terra pertence a Deus e todos que nela habitam. Como Senhor de toda a criação, Yahvé tem o direito de dar a terra a Israel ou de retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas, e por extensão todos os seres humanos, são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. E aí, essa lição me fez lembrar alguns hinos do Inário, né? Tem um que diz: sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e não... E nada mais, né? E outro diz: um forasteiro sou, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei salvador, né? Então, somos peregrinos e forasteiros nessa terra, do jeito que ela está, ela não é nossa. Deus nos promete uma terra melhor. E aí, diz aqui, à luz de 1 de Pedro 2,11, primeira carta de São Pedro, 2,11, e eu quero ler. Primeira carta de São Pedro 2, versículo 11. O que que diz aqui? Primeira, eu estou na segunda. Primeira carta é 2,11. Vamos lá. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, o apóstolo Pedro nos orienta: olha, vocês são peregrinos, são forasteiros, vocês estão caminhando para a terra que Deus prometeu para vocês. Então, se abstenham das paixões carnais, guardem os estatutos de Deus, guardem os mandamentos de Deus. E Hebreus 11, de 9 a 13, que é aquele texto lindo, diz: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus faz o impossível para cumprir suas promessas na vida daqueles que o obedecem. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram,
teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? A pergunta é: o que para você significa viver como estrangeiro e peregrino, aguardando a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus? O que significa para você, irmãos? É uma honra para você estar aguardando uma terra e uma cidade construída e organizada pelo próprio Deus para que você more, ou você está se identificando com essa terra aqui? Você chama essa terra de sua? Então, que essa pergunta fique ecoando em nossa mente durante esse dia. Você não é daqui, você não pertence a isso aqui, você pertence à pátria celestial que Deus lhe promete. Vamos orar? Maravilhoso Deus, reconhecemos que somos peregrinos e viajantes nessa terra. Estamos só passando uma chuva aqui. Somos forasteiros aqui, não nos identificamos com as coisas daqui, mas olhamos para a tua promessa, Senhor. Somos prisioneiros da esperança, a esperança nas promessas infalíveis que o Senhor nos faz, de que o Senhor está preparando uma cidade que vai nos abrigar durante 1000 anos, e na qual, durante toda a eternidade, quando estivermos, sim, instalados na nova terra, nós voaremos para Nova Jerusalém na sexta-feira à tarde, para congregarmos durante as horas do sábado na tua presença. Todos os sábados estaremos lá. Uma vez por mês, na lua nova, também estaremos lá, comemorando a renovação das coisas, de tudo que o Senhor fará novo para nós. Senhor, nos guia pelas vielas escuras desse mundo, mirados sempre na esperança, na certeza de que o teu braço forte, tua destra fiel, nos guia aqui como peregrinos que somos, como aquele povo no deserto foi guiado pelo Senhor, para que um dia nós possamos, pelos méritos de Cristo, herdar, ser co-herdeiros dele, das promessas que o Senhor nos faz de um novo céu e uma nova terra. Fica conosco, Senhor. Abençoe agora o estudo do livro Ouse Pedir Mais. Abençoe aquela pessoa que vai ler, para que todos entendam, internalizem e vivam. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.